besteira. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como vão? Tudo certo? Estamos aí num dia novo, né? Aqui para o atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. Nós vamos agora começar, exatamente hoje é o dia de estreia, na quarta-feira. O horário de sempre, de 19h30, a gente começa o atendimento, né? E vai até às 8 horas. Às 8 horas nós começamos uma palestra com variados temas. E a partir das 9 horas começamos o nosso passe magnético, que vai até às 9h30 da noite, tá certo? Então, o atendimento fraterno de apoio ao dependente químico agora vai ser nas quartas-feiras, tá certo? Então, marcado com vocês já, tranquilo. Toda quarta-feira nós estaremos aqui e a palestra, naturalmente, começa às 8 horas. Sempre vamos transmitir ao vivo, se a internet permitir, né? Se a tecnologia deixar, não é isso, pessoal? Então, vamos lá. A palestra de hoje, gente, nós vamos abordar um tema bem interessante. Como sempre, os temas são diferentes, né? Não são aqueles temas tradicionais do espiritismo, né? Eu já falei que eu não gosto muito de tema tradicional. E geralmente eu faço esse suspense para exatamente a gente começar a trabalhar temas que sejam interessantes e que a gente levante uma forma de pensar diferente, né? Um paradigma diferente, um modelo diferente de se fazer palestra. Primeiro, eu não sou aquele palestrante tradicional que fala impostando voz, né? E criando todos aqueles processos, né? Para poder atrair o público. Eu não faço isso, eu prefiro essa conversa, esse bate-papo direto com vocês, esse bate-papo onde a gente se entende, onde a gente pode até trocar ideias e a partir de hoje até eu vou deixar uma sugestão, que as pessoas comecem a fazer perguntas no próprio post, né? Então, se vocês acharam alguma coisa interessante, ou tiveram alguma dúvida, ou quiserem fazer alguma crítica também, fiquem à vontade. Naturalmente a gente vai receber tanto as críticas como as sugestões e todas as coisas que vierem. Nós vamos fazer o possível para responder, para criar uma resposta aí que seja positiva, que seja interessante. Naturalmente é sempre bom explicar que nós não estamos aqui como conhecedores de tudo, estamos aqui para aprender, somos espíritos viajores, né, do tempo, no espaço e na erraticidade e aqui também no planeta Terra. E, portanto, nós estamos aprendendo, nós estamos aqui evoluindo. Eu estou aqui passando para vocês porque eu dei uma lida a mais ou porque eu vivo mais dentro do espiritismo, mas com toda a humildade do mundo e dizendo sempre que a gente tem essas... Pode falhar, pode conceituar de forma errada, pode criar algum ou então falar alguma coisa que não seja de acordo, né, tanto com a doutrina como com a realidade, pode acontecer. Tá certo? Talvez as nossas fontes não sejam as mesmas fontes que vocês têm aí na casa de vocês, nem vocês que estão aqui na plateia. Tá certo? Então é fundamental que a gente tenha sempre em mente que é possível discordar, é possível sugerir, é possível criar um canal de comunicação, né? Ter essa interface, né? Essa coisa de poder trocar conhecimentos. É fundamental isso. Ok? Então eu farei sempre o possível para responder, tanto no post como se alguém quiser entrar em inbox no Facebook e perguntar, quer dizer, naquela caixinha particular, você pode fazer a pergunta diretamente para mim. Tá certo? Então a palestra hoje tem o seguinte tema, que é a verdadeira mudança maravilhosa, a caridade. Bom, falar de caridade é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu acho interessante que toda a recuperação do ser humano, ela se dá através da caridade. Eu vivia me perguntando, na realidade, por que era que eu tinha mudado assim tão radicalmente. Aí, outro dia eu gosto muito de assistir YouTube, né? Então, as coisas no YouTube são muito interessantes, porque você tem a vantagem de poder escolher o tema que você quer. Você encontra de tudo no YouTube, né? Qualquer tema você encontra, palestras, informações sobre várias coisas. E eu assistindo uma palestrante espírita, Nete Guimarães, muito interessante ela, me parece que ela é psicóloga, e é palestrante espírita, me parece que é paraense, ela é de Belém,
E é uma pessoa que fala muito bem, ela é muito interessante fazendo as palestras dela, as colocações. E ela falou de uma coisa muito boa, que foi a neurociência junto com o espiritismo. E eu vou passar exatamente isso aqui para vocês. E aí você diz assim, o que é que tem a ver com caridade? Tem tudo a ver, tá? Tudo a ver, é muito interessante. E tem a ver com essa coisa de eu ter melhorado tão rapidamente, não só eu, mas muitas pessoas. A gente sempre se pergunta por que algumas pessoas conseguem mudar, aparentemente num tempo muito curto, de forma tão radical. Por que é que isso acontece? E eu sempre, muitas pessoas colocam sei lá, na visão de milagres, né? Não, fulano passou por um verdadeiro milagre, mudou completamente a vida dele, a forma de pensar, o jeito de agir, né? Ele agora está espiritualizado, ele está fazendo isso, ou ela está fazendo aquilo, não sei o que e tal, emagreceu e tal. Tem gente que faz uma revolução total. A minha foi uma revolução dessas, praticamente total, né? Porque eu mudei fisicamente e mudei muitas questões espirituais. Eu continuo mesmo, mas a gente só nota que mudou quando algumas pessoas comentam com você. Você não nota que está mudado. Você só nota que está mudado porque algumas pessoas chegam para você e dizem, rapaz, que danado foi o que aconteceu contigo? Que danado foi isso? Tu agora pegasse como diploma de santo, foi? Eu digo, não, rapaz, longe de mim. Aliás, eu nunca na minha vida tive pretensão disso, nem quero. Nem ninguém tem essa condição. Aqui na Terra ninguém tem condição de ser santo, né? Nem espírito evoluído. Nós todos estamos em processo de evolução. E, portanto, qualquer mudança que se dê é uma mudança ínfima, né? Mas as pessoas vivem tanto no mesmismo, né? Praticando sempre as coisas comuns, as coisas que são terra a terra, né? Muito matéria, que qualquer coisinha que você faça além, mais espiritualizada, mais ligada a favorecer outras pessoas, ao ser do que é o ter, chama muita atenção. As pessoas começam a se questionar, danada que essa pessoa tem, né? O que está acontecendo? Será que houve alguma coisa muito grave, né? Algumas pessoas já me perguntaram, você está doente? Houve alguma coisa? Você está com os dias contados? Já chegou gente para me perguntar se eu estava com os dias contados. Não estou não, tá? Graças a Deus eu estou com uma saúde danada de boa. Pelo menos até agora eu estou com a saúde danada de boa. Pode ser que amanhã eu faça um exame e dê tudo errado. Mas eu estou com a saúde danada de boa, eu estou bem. Muito obrigado. Então, esse tema é exatamente para levantar essa bola entre espiritismo e a neurociência, ligada à caridade e ligada a mudanças radicais pessoais. Vocês vão entender por que agora, tá certo? Então, a neurociência e o espiritismo, né? A neurociência, na realidade, em relação ao comportamento humano, ela é a união de duas ciências básicas, né? De duas estruturas básicas do estudo do cérebro. Não é da mente, tá, minha gente? É do cérebro, tá? Do cérebro. Primeiro do comportamento e depois da neuroanatomia. Então, a psicologia com o comportamento, juntando-se com a neuroanatomia ou o estudo dos mecanismos dos cérebros, das áreas do cérebro. Antes, até a década de 90, se descobriu quase tudo em termos de anatomia humana, menos o cérebro. Porque tudo para se descobrir em relação ao cérebro precisava matar o cristão, né? Exterminar a criatura para poder abrir o cérebro, para poder olhar, para ver as reações. Então eles abriam o crânio e tocavam nas regiões, né? No lobo frontal, parietal, na hipófise e tal. Saía tocando nas diversas regiões do cérebro para descobrir. Na década de 90, a ciência evoluiu demais, a tecnologia evoluiu demais. E os scanners da vida, né? Todas essas máquinas que registram as atividades cerebrais sem, no entanto, ser invasiva, ter que abrir ou ter que exterminar a criatura para poder
ver o que é que está acontecendo no cérebro, elas permitiram com que se fizesse alguns experimentos para se descobrir diversas coisas. E aí, um cientista brasileiro, vou colocar aqui o nome dele, muito interessante, eu mostrei ali o cérebro, mas que é Dr. Jorge Mauro Neto. Em 2007, ele fez uma pesquisa fantástica sobre caridade e recompensa. Em 2007. Guardem essa data, tá? 2007. Isso é muito importante guardar essa data. Então, ele fez uma pesquisa que foi da seguinte forma. Veja que coisa interessante em relação à recompensa. Ele pegou uma pessoa e, para testar o que acontecia no cérebro, ele colocou essa pessoa no scanner e, em tempo real, ligado a um computador, e descobrindo cada toque, cada estímulo que era dado no comportamento. E aí o que foi que ele fez? Ele chegou para a pessoa que ia ser testada e pesquisada e disse: eu vou lhe dar R$100, você quer? Quando ele testou isso no scanner, poxa, lógico que a pessoa deu R$100, como era de se esperar, naturalmente a pessoa ficou felicíssima com os R$100 que ele ofereceu de forma gratuita. Tome aí, R$100 para você. Do mesmo jeito que... E aí percebeu-se que era a mesma reação de quem ganha um pedaço de bolo de chocolate para quem gosta, né? De quem ganha, sei lá, uma água gelada para quem está com sede. Então, o nível de recompensa, o que você doou e que eu não esperava, isso estimula certas áreas do cérebro muito interessantes. Mas muito interessantes mesmo, né? Então, isso é a recompensa. Mas aí ele fez duas distinções nessa recompensa, que é a colaboração não custosa e a colaboração custosa. Colaboração ou doação custosa ou não custosa. O que é uma doação custosa? Eles pegaram a mesma pessoa e disseram assim: eu vou lhe dar R$100 e você vai pegar esses R$100 e vai doar esses R$100 a uma instituição de caridade, a crianças carentes, a velhos, né, os idosos e tal, a lares de idosos, essa coisa toda. E ele descobriu que a satisfação por doar de uma forma não custosa. Por que não custosa? Porque ele deu o dinheiro, os R$100 a ele. A primeira ele doou para ele, a segunda ele doou para ele doar, né, para ele repassar o valor dos R$100 para essa instituição de caridade. Veja que coisa interessante. E ele percebeu que o nível de satisfação aumentou a partir do momento em que eu lhe dei o dinheiro. Não é custoso, porque eu estou lhe dando dinheiro, você está repassando. E aí houve uma reação positiva tão parecida quanto a de receber o dinheiro gratuitamente ou comer um bolo de chocolate. A pessoa fica extremamente satisfeita por poder repassar o dinheiro para uma instituição de caridade, provando com isso que as pessoas elas são movidas por isso, né? Mas aí ele disse assim: bom, vamos para colaboração custosa. A primeira é não custosa. Por quê? Porque eu entreguei R$100, você foi lá e entregou numa instituição de caridade, se sentiu satisfeito, mas o dinheiro não era seu, agora vai sair do seu bolso. Você vai pegar R$100 do seu bolso, e aí ele enfiou a pessoa de novo lá dentro do scanner, e aí fez os testes. Você é quem vai doar os R$100, e não deu motivo. Você vai fazer uma colaboração do seu bolso para tal instituição, mas não diz por quê. A pessoa, aí como é toda a pesquisa que foi feita, as reações no computador e na máquina denotaram uma insatisfação, porque eu estou mexendo no órgão mais precioso do corpo humano, né, material, que é o bolso, né? O bolso material é uma coisa terrível, você mexe nele, as pessoas já reagem, né? Então não foi interessante, né? Quer dizer, as pessoas não se estimularam. Na primeira pesquisa não custosa, percebeu que o nível de endorfina
aumentou, as pessoas melhoraram, né? Então todos os hormônios anti-estresses começaram a funcionar bem, a pessoa vê que o outro melhora todas as suas possibilidades, né? E começa a pensar positivamente porque ajudou, mas ajudou com o dinheiro dos outros. Quando botaram para ele gastar do próprio bolso, ele não gostou, ele achou desinteressante. Mas aí eles mudaram de técnica, fizeram a mesma coisa, você vai tirar do seu bolso. Agora, você está dando para uma instituição de caridade que cuida de crianças carentes, que é para tirar essas crianças da situação de risco, que é para isso, que é para aquilo outro e tal. Aí quando enfiou o indivíduo num scanner, percebeu que o nível de satisfação dele se igualou a quando ele doava não custosamente. Ele estava dando do bolso dele, mas ele estava se comprometendo. Aí vem exatamente essa coisa, o sacrifício próprio, sem e com empatia. Sem é quando você diz, doe a fulano de tal, sem dizer por quê. O outro é dizer, doe a tal instituição de caridade, dizendo por quê. No primeiro, quando você faz a doação não custosa, né? Ou é aquela coisa de você doar sem se comprometer, porque você não está tirando do bolso. Um exemplo, um dos bons exemplos, né? É a filantropia. É quando você pega um dinheiro da sua empresa e doa a alguma instituição de caridade, mas, no entanto, você não vai ter nenhum prejuízo com isso, porque vai ser deduzido do seu imposto de renda. Então você doou, mas não doou. Você se sente satisfeito, mas não saiu do seu bolso. Você vai ser recompensado de alguma forma. Ou então doou algumas horas de trabalho, mas aí que é exatamente a não custosa. A custosa, quando você coloca motivo, quando você diz, olha, você está sacrificando, tirando do seu próprio bolso e tal, mas você está ajudando a crianças carentes, para tirar elas da situação de risco, para alimentar, para tirar da fome, para dar abrigo, dar cobertor, dar alimento. Então isso transforma a pessoa e foi comprovada essa situação. Mas vamos lá, vamos à frente. Então, quais foram as mudanças radicais que aconteceram na cabeça ou que acontecem na cabeça do ser humano, explicado cientificamente? Entendam, cientificamente. Veja que até agora eu não falei de espiritismo, eu falei só de ciência. Eu não estou falando em um momento de espiritismo. Eles fizeram uma pesquisa sobre caridade. Mas como no espiritismo, fora da caridade, não há salvação, não é assim? Então, estamos na fita, né? Não estamos na fita nesse negócio? Então vamos lá. Então ele fez uma pesquisa e ele descobriu algumas coisas. Existem partes do nosso cérebro, e eu vou mostrar para vocês, tem aqui, ó, logo na frente, no alto da cabeça, tem o nosso lobo frontal. Lobo frontal, o pré-frontal, aqui, logo embaixo, e tem os gânglios basais. O lobo frontal, ele lida com o presente. Tudo que acontece no presente. Ele é responsável pelas ações e reações do presente, mas que é construído pelo lobo pré-frontal. Tá certo? Ele é construído pelo lobo pré-frontal. É pelo que se faz no momento. O lobo frontal é tudo aquilo que você faz no momento. Você age, reage e trabalha baseado nisso. Os gânglios basais é todos os hábitos arraigados, comportamento adquirido, como por exemplo, o que tem a ver com dependência química, como beber, fumar, se drogar, comer demais. Aí vamos para todos os outros hábitos. Por exemplo, o hábito de roer a unha. Se você estiver muito esperto, pensando com o lobo frontal, você não rói a unha, porque você está na frente de todo mundo. Mas se você se distrair um pouquinho, você nem nota, já está com a mão na boca, roendo a unha. Isso é um hábito arraigado, que foi colocado lá e está dentro dos seus gânglios basais. No cérebro, é como se fosse um arquivo no seu HD,
que você faz espontaneamente, sem nem sentir. Você não sente que está fazendo aquilo ali. O hábito de beber, de fumar, de se drogar, está baseado nesses gânglios basais. E os gânglios basais passam para o lobo frontal e aí você termina fazendo aquilo que você não esperava. Por isso que dá tanto desespero quando a gente volta a beber, quando a gente volta a fumar. Por quê? Porque a gente caiu. Mas por que caímos, né, velho? Poxa, eu estava tão vigilante. Em algum momento você deixou de ser vigilante. Ou então deixou de fazer alguma coisa interessante. E aí, a parte exatamente dessa questão do pré-frontal. O pré-frontal é nele que mora todo o segredo, tá certo? Ele é quem constrói o futuro, baseado nos gânglios basais, tá certo? Então, você monta uma estrutura de futuro e quem absorve são os gânglios basais e vai transformar aquilo em hábito. Então, quando ele transforma em hábito, ele passa para o lobo frontal, que é a parte de frente, e você começa a agir daquele jeito. Vou chegar na mudança radical. Depois, os sentimentos, eles são colocados exatamente através do globo pré-frontal. Ele tem a ver com a estimulação do comportamento do presente, porque tudo que é no presente, ele é adquirido ali, e o lobo pré-frontal, o frontal vai começar a agir para trabalhar todo aquele processo. A capacidade de mudar de vida, por exemplo, está no pré-frontal, porque você começa a se estimular. Por que é que isso tudo, né? Na realidade, a ligação com a divindade está no globo pré-frontal. Tudo que você faz estimulando o pré-frontal vai se refletir nos gânglios basais ou anular o que você tinha de hábito nos gânglios basais. Tudo que você tem de hábito, como beber, fumar e tal. Aí você diz assim, não, eu vou fazer agora uma coisa nobre. Eu vou começar a ajudar pessoas. A partir daquele momento, você começa a contar com aquela prioridade. E exercitando a caridade o tempo todo, na medida em que você exercita a caridade, você anula os gânglios basais que estão gravados com o hábito de fumar, de beber, de se drogar, e começa a jogar para o frontal, para o lobo frontal, a tua ação de não beber, de não fumar, porque você está praticando coisas interessantes no presente. Vai estimulando. Quanto mais caridade você faz, quanto mais coisas bacanas você faz, você vai transformando tudo. Veja quando foi feita essa pesquisa. 2007. E ativa o lobo frontal e anula o comportamento e hábitos do passado, nos gânglios basais que a gente falou. Aí o que é incrível disso tudo, nessa pesquisa? Vou mostrar para vocês. No Mundo Maior, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, em 1947, portanto, há quantos anos atrás? 61 anos atrás. No capítulo, exatamente no capítulo da casa mental, veja, a casa mental, página 38 desse livro aqui, tá, pessoal? Veja, desse livrinho aqui que eu tenho desde a década de 80. Então pode ser que não seja a página 38 do livro novo. Então, mas é no capítulo A Casa Mental, ou Usina Mental, tá certo? Então tá nesse livro aqui, O Mundo Maior, de André Luiz, pelo espírito de André Luiz, tá certo? De Francisco Cândido Xavier. Bom, especificamente nas páginas 46, 47 e 48, sabe o que foi que esses caras falaram? Exatamente o que a pesquisa de 2007, 61 anos depois, falou. Quando se lia isso, eu acho que na década de 60, de 70, de 80, os caras olhavam para o livro e diziam assim, isso é abstração, esse cara não está falando isso não deve ser verdade, deve ser uma fantasia da cabeça de Chico Xavier, né? Que nada, ele estava
prevendo o futuro. Ele descobriu que exatamente os gânglios basais provocam reações de hábito. Veja, ele disse isso especificamente. Pode ler lá. Vá lá ler. É incrível, rapaz. É incrível. Veja o que o Espiritismo nos dá. Veja, o Espiritismo está mostrando cientificamente. Por isso que o Espiritismo é sobretudo ciência. E por isso que o Espiritismo não diz assim, fora da caridade não há salvação. Não é por acaso não, é porque é ciência pura. A partir do momento em que você começa a praticar a ciência, a caridade, você anula os gânglios basais, ou os comportamentos e hábitos deletérios, prejudiciais, e estimula o lobo frontal, colocando só comportamentos positivos e vigilantes, porque à medida em que você estimula a caridade, é como se você não tivesse com uma colaboração totalmente custosa, porque lhe custa. Outra coisa, para você estimular tudo isso, lógico, a filantropia melhora seu estado, melhora, mas melhorar definitivamente seu estado é quando você se doa totalmente, quando você se compromete. Aí eu entendi tudo. Por que era que eu tinha mudado tanto? Eu descobri. Eu ficava anulando o tempo todinho tudo que eu tinha de hábito. O hábito de beber, o hábito de sair, de fazer coisas que eu não deveria fazer, estavam sendo anulados, porque eu estava praticando caridade o tempo todo, porque eu estava o tempo todinho me dedicando a outras pessoas. De uma forma custosa, porque custava meu tempo, né? A minha convivência com a família, mas eu estava me alimentando e mudando permanentemente. Mas isso é vigilante, porque à medida em que você, entenda isso, à medida em que você deixa de praticar a caridade, que você deixa de praticar as coisas positivas, cientificamente está provado que você volta aos hábitos antigos, porque os gânglios basais e os seus hábitos estão gravados lá permanentemente. Você não muda isso nos gânglios basais. Você muda no teu comportamento e pode virar um hábito. Por quê? Porque à medida em que você pratica, vira um hábito do mesmo jeito que você praticou beber, e virou um hábito. Então vira um hábito também praticar o bem. Mas o que eu achei bacana de tudo foi o seguinte, é que foi provado cientificamente, de uma forma muito clara. Não tem nada de religião nesse meio, gente. Não tem nada de religião, é o ser humano que se beneficia quando pratica o bem, de forma científica, provado. A primeira pesquisa que vocês viram, a pesquisa de 2007, do Dr. Jorge, aquela pesquisa lá, ela foi feita sem intuito nenhum espírita. Dr. Jorge é um especialista, inclusive um dos mais renomados do mundo em neurociência hoje em dia, que é a junção exatamente da parte cerebral física, né, anatômica do cérebro com a psicologia, com o comportamento, a união dos dois virou neurociência. Percebe? É o estudo desse comportamento. E aí ele foi estudar a caridade, mas estudar de uma forma despretensiosa. Ele não é espírita. E descobriu o que o espiritismo sempre disse. Veja que coisa interessante que André Luiz disse em 1947. Foi quando foi publicado o livro No Mundo Maior. Tem lá Emmanuel fazendo a carta e tal, porque ele sempre recomenda o livro e tal, ele faz um comentário, no final, tanto de 1947. Está aqui no livro. Vou mostrar aqui para vocês. Muito interessante, porque assim a gente vai estudando e a gente vai descobrindo as coisas. Aqui, ó, Pedro Leopoldo, que era onde Chico fazia as suas psicografias, 25 de março de 1947. Provado e comprovado. Está aqui. A prova de que o Espiritismo vem dizendo o que a ciência está comprovando agora. Quem via isso nos anos 70, 60, 80, dizia, meu Deus do céu, isso não é possível, isso deve ser uma abstração.
Uma doidice da cabeça de Chico. Chico fez isso aqui, isso aí é anímico. Isso não foi nenhum espírito que disse, não. Simplesmente, essa ciência está sendo comprovada agora. Está comprovado que tudo que você faz em benefício do próximo, através da caridade, aí vem toda a estrutura. Gente, vamos lá. O Mundo Maior, André Luiz, descreve antecipadamente o processo, as divisões cerebrais, especificamente no capítulo da casa mental, né? Que eu falei para vocês. Aí, por que é que a gente não pratica isso o tempo todo? Vou lhe dizer. A gente tem uma dificuldade tremenda de admitir que precisa mudar. Porque admitir a mudança significa mexer no seu orgulho, na sua vaidade. Você tem medo de mudar. Você tem medo de assumir que é um alcoólatra, tem medo de assumir que é um drogado, que é um viciado, que é um dependente químico. Você fica com medo da sociedade, e aí você tem o seu orgulho próprio. A primeira coisa que as pessoas me dizem quando vão me questionar em relação a essa coisa da mudança é: puxa, eu vou perder amigo, eu vou me expor. Onde é que está a exposição? Exatamente na parte do orgulho, né? Orgulho, veja só. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui porque ele foi passando. É o nosso maior inimigo nesse processo. Então você tem aí, ó. Vamos lá. O orgulho é o sentimento de superioridade pessoal, um subproduto do instinto de conservação que faz o espírito permanecer fechado em si mesmo. Então você começa a se fechar e não abrir possibilidades, e isso faz com que você não melhore. Todo mundo me perguntava antes e eu dizia de forma instintiva: como é que eu melhoro? Eu digo: mude. Deixe de ser orgulhoso. Pare dessa besteira de achar que as pessoas vão achar isso ou aquilo outro. Orgulho não leva nada a ninguém a nada, nem sei lá, muda a cabeça das pessoas, nem nada disso. O que muda é você deixar o orgulho. O orgulho exerce forte tamponamento das vibrações. Veja, nossas vibrações ficam tampadas, ficam formando barreiras em todos os princípios pontos da consciência. Para o orgulhoso, sua superioridade não permite que o conhecimento adquirido atue. Veja que coisa interessante, né? Características do orgulhoso, né? Sente-se forte e ao mesmo tempo tem medo. Sente-se grande e teme a queda. Sente-se inteligente e não raciocina suas atitudes. Se considera-se sábio e conhecedor da verdade. Veja, como se a verdade fosse uma coisa fantástica, né, que não pudesse ser mudada. Expressões do orgulhoso. O reflexo do orgulho é um outro eu, uma segunda natureza enraizada nas profundezas da subconsciência, capaz de fazer-nos sentir e pensar em coisas que não correspondem ao que verdadeiramente desejamos e sentimos. Percebem isso? Não é o que a gente quer, é o medo que a gente tem de expor, de admitir que está errado, de admitir que precisa mudar. Por que a gente não é caridoso o tempo todo? Por que a gente não consegue mudar essas coisas? Veja só, o personalismo, que faz parte disso tudo, expressão mais perceptível e concreta do orgulho, é a expressiva e incontrolável valorização conferida a nós mesmos, levando-nos a supor termos indiretos e qualidades maiores do que aquelas das quais realmente possuímos. Nós nem possuímos aquela qualidade, aí a gente acha que possui. É o personalismo. Você se acha. Se acha a bala que matou o Kennedy, se acha a última bolacha do pacote. Muita gente se acha a última bolacha do pacote, gente. Se acha mesmo. Pensa que é a pessoa mais importante do mundo, tá certo? Então o personalismo estraga muito, detona muito a nossa evolução. Vamos lá. O melindre, né? Muita gente, isso faz parte também,
É o estado afetivo doentio de fragilidade, que dilata a proporção e a natureza das agressões que sofremos do meio. Pequenas atitudes ou delicadas situações são motivos suficientes para que o melindroso se agaste, quer dizer, se sinta mal, né? Se sinta ofendido, fechando-se em corrosivo sistema de mágoa e decepção com os fatos e pessoas que lhe incomodaram ou contrariaram. Então, isso, olha, é frequente. Gente, eu estou falando porque eu passei. Eu passei por isso. Eu era melindroso para assumir, eu era melindroso para ouvir, eu era melindroso para sentir as coisas do jeito que eu sentia, de me assumir como pessoa. No dia que eu me assumi, me senti feliz, me senti bem. Isso se dá em vários casos, né? Você vê por aí, por exemplo, no homossexualismo mesmo, você percebe isso. As pessoas que se assumem são mais felizes. Isso é um fato. Eu não estou falando da parte sexual, não estou falando nada disso. Eu estou falando das sensações psicológicas, né? Do comportamento que precisa ser mudado, da forma como você deve ver as coisas, da forma como você deve se ver. A gente se olha no espelho, a gente precisa se enxergar. Eu vi uma coisa muito interessante, hoje as coisas não acontecem por acaso, e hoje uma moça no nosso grupo de magnetismo passou um negócio pra gente muito interessante, que eu achei fantástico, eu vou repetir aqui, porque eu achei tão bacana, que eu vou repetir. Rapaz, ela mandou assim, que numa determinada empresa, os funcionários da empresa receberam assim uma notícia: morreu a pessoa que mais lhe incomoda aqui dentro e impede o seu crescimento. Velório amanhã às 10 horas da manhã. E aí, né, naturalmente a curiosidade invadiu todas as pessoas da empresa e todos foram para o velório. Lotou o velório. Então, mas cada um tinha que seguir uma fila, daquela fila indiana, e todo mundo olhando para ver quem era, quem é o cristão que está lá dentro, né? Então o caixão ficou fechado e só com o visorzinho. E todo mundo ia, olhava e saía de lá calado que só um coco. Mamãe é que tem essa expressão, né? Mamãe sempre diz, fulano de tal está calado que só um coco. Mas é verdade, o cara saía constrangido e tal, e ia embora. E todo mundo na fila curioso para chegar lá, né, para ver quem era. Sabe o que era que tinha lá? Um espelho. Quem mais lhe prejudica, quem mais lhe coloca para baixo, quem mais lhe destrói, é você mesmo. Se ele morreu, graças a Deus, essa sua personalidade orgulhosa, centralizadora, personalista, é o que não deixa você doar, se libertar, estender a mão, ser caridoso, ser justo com as outras pessoas. Portanto, você não consegue se libertar do seu vício, do seu hábito, que são característicos desses hábitos arraigados, colocados, imprimidos ou impressos nos gânglios basais, e que termina se refletindo no lobo frontal, em termos de comportamento. E aí muita gente, poxa vida, quer dizer que o Espírito me explica tudo isso? Eu achei isso fantástico, cara, porque para mim é assim, é mais uma comprovação, é mais uma forma de dizer que o Espiritismo é realmente o Consolador prometido. Mas não é um Consolador prometido por conta de religião, de religiosidade, de coisas piegas e tal. Não, é porque é o Consolador prometido por Jesus, aquele Consolador que consola realmente, aquele que realmente nos convence das possibilidades da nossa vida futura, da nossa evolução, através do abandono desses hábitos, desse orgulho, desse personalismo, dessa coisa horrorosa que a gente alimenta na gente. Nós somos muito orgulhosos, nos achamos muito importantes. Vejam outros hábitos interessantes aqui. Além do melindre, nós temos também, a pretensão.
Tem muita gente pretensiosa nesse mundo, gente. Eu fui muito pretensioso. Acho que um dos indivíduos mais pretensiosos do mundo é o orgulho das aspirações. Aprendamos a contentar a alegria de trabalhar sem expectativas. Temos também a presunção. Presunçoso, então, eu fui de montão. Olha, veja, é o orgulho no saber. Tomemos por divisa a nossa opinião. Deve ser escutada com o desejo de aprender. E que a postura de aprendiz nas situações foge do estado doentio da autossuficiência. Se achar autossuficiente. Se achar a bala que mata o Kennedy. Se achar o melhor, o último pacote, o bolacha do pacote, o cara, você é o cara, meu amigo, você é o cara. A gente se acha o cara. E a gente não é, a gente está vivendo num mundo extremamente terra a terra, extremamente falho. Nós estamos dando a nossa cara a tapa todos os dias. Então, à medida em que eu me dou, eu começo a deixar o orgulho de lado, as pretensões de lado, né? É a presunção do lado. Eu começo realmente a viver uma vida séria, uma vida sincera. E aí meus hábitos de roer a unha, de beber, de fumar, de fazer besteira. Porque os gânglios basais, gente, ele não define e não faz a distinção entre o bom e ruim. Nos gânglios basais, aí você quer dizer que os gânglios basais só guardam hábitos ruins? Não! Como eu já falei, ele imprime também os hábitos bons. Depois nós temos aí, o preconceito, que é o orgulho nas concepções. Habituemos, deixa eu passar aqui que esse bicho ficou meio ruim. É o orgulho nas concepções. Habituemos a manter análises imparciais e flexíveis. Os conceitos são as raízes de nossa infelicidade e sofrimento neurótico. Quer dizer, preconceber algo, né? Ter preconceito com as pessoas, ter preconceito com os outros seres humanos. Não vou ajudar não, porque só ajudo criancinhas loiras dos olhos azuis. Tem gente que diz assim, eu vou adotar. Veja como a coisa nobre que é adotar vira uma porcaria quando você diz assim, não, para adotar mesmo eu só quero se for lourinho, branquinho e novinho. Quer dizer, você jogou tudo no lixo. Você não está fazendo nada. Por isso que eu digo que caridade precisa sair, tem que ser custosa. Tem que lhe custar tempo, tem que lhe custar dinheiro, tem que lhe custar energia. Tem que ser energia gasta para que você compense isso e mostre que realmente a você mesmo. Porque não é a ninguém não, gente. Quando você faz caridade, quando você ajuda o próximo, você não está mostrando a ninguém não, você está mostrando a si próprio. Você está demonstrando para você que você é capaz de mudar, de ser melhor, de ser mais probo, honesto, justo, ético. Que pode abandonar o orgulho, que pode abandonar o preconceito, que pode abandonar os maus pendores. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua conduta moral e pela sua mudança, a sua transformação em homem integral. Semana passada nós falamos sobre o propósito, tem tudo a ver. Qual é o teu propósito de vida, né? Qual é a tua forma de pensar? Você ainda pensa velho? Você ainda pensa antigo? Você ainda pensa com preconceito? Tem gente que acha engraçado piada com preconceito, né? Aí você faz piada com judeu, com negro, com índio, com mulher, é uma coisa impressionante isso. É feio isso. Por que tu não ocupa o teu tempo com outras coisas? Por que tu não melhora teu padrão mental? Por orgulho, por preconceito, por personalismo, por vaidade. Porque você se acha superior. Você não é superior mais do que ninguém. Pegue um rico e um pobre. Os dois morreram no mesmo dia. Um foi enterrado em caixão do bom. O outro foi enterrado dentro de um saco. Abra depois de um mês. Os dois fedem. Pode ter certeza. É o que nós somos, gente.
Está aqui dentro, está na nossa mente, não no nosso... Até o cérebro apodrece. O cérebro, ele reflete os comportamentos psíquicos que você adquiriu nas diversas encarnações. Os hábitos, as coisas que você juntou. Por isso que é importante a gente juntar coisas positivas nesse mundo. Tanto elimina seus hábitos negativos, né, impregnados nos gânglios basais do cérebro, como também melhora a sua perspectiva, a sua espiritualidade, a sua forma de pensar. Os espíritos que estão lá na erraticidade, que por acaso poderiam lhe obsidiar, eles começam a desistir disso, porque começam a ver uma nova pessoa ali na frente deles. E não é nada, repito, não é nada religioso isso. Isso é científico. Está comprovado. Gente, mais comprovação do que essa, mais maravilhoso do que isso que eu terminei de dizer para vocês, que em 1947, Francisco Cândido Xavier psicografa uma obra do espírito de André Luiz, conversando com outro espírito, e o outro espírito falando, explicando para ele. Está aqui, gente. Está aqui. O nome do espírito, Calderaro. Quer ver aqui? Calderaro. Exatamente, Calderaro. É todo um papo que ele bate, exatamente falando sobre esses espíritos desencarnados no umbral, que estão lá ainda pensando que estão no corpo de carne. Aí se reflete nesses espíritos todos os comportamentos, tudo que ele adquiriu no corpo de carne. Por isso que nós somos uma projeção do nosso perispírito. Nós, não é assim, nós somos um corpo de carne que temos um perispírito, não. Nós somos um perispírito que tem um corpo de carne. Ou nós somos um espírito que tem um corpo de carne. Nosso perispírito é o molde. É o MOB, né? Modelo organizador biológico. Ele organiza a nossa biologia, a nossa estrutura corporal. Mas nós não somos a carne. Nós somos o espírito que plasmou um perispírito e que construiu um corpo. Por consequência de tudo que a gente pensou, de todo o planejamento, todo o projeto. Aí eu venho para a Terra com maus pendores de outras encarnações, com coisas que eu vim adquirindo. O personalismo, o orgulho, a vaidade. Vaidade, o orgulho do que se imagina ser. Veja, eu sou vaidoso, eu sou besta. Cidadão besta, porque o vaidoso é um bestão. É um bestão. Vamos pensar direitinho, então, vaidade para quê? Gente, vaidade para quê? Com que intuito? De onde você tirou isso? De onde você tirou a ideia de que ser vaidoso é uma qualidade fantástica? Eu sou vaidoso. Tem gente que diz isso. Tem gente que comunica esse absurdo. Vaidade por quê? Para quê? Com que intuito? Direcionado a quem? Wagner, Chico era vaidoso. Minha gente, é outro tipo de vaidade essa. Porque Chico usava peruca, né? Chico ficou careca e começou a dizer, Chico... Aí perguntaram a Chico, por que é que você usa peruca? Ele disse, meu filho, os seres humanos não merecem ver uma criatura feia feito eu, além de ser feio, careca. Ele disse mais ou menos assim, ele disse, não, eu não posso expor a minha figura desse jeito, eu preciso melhorar minhas características e tal. Mas, veja, esse tipo de vaidade, essa vaidade boba, né, do vestir bem, do se aciar, do parecer limpo, do parecer bem vestido, isso é uma coisa agradável, benéfica, não tem nada a ver, eu estou falando da vaidade, aquela horrorosa, aquela onde você tenta menosprezar o outro, porque você é melhor do que todo mundo. Você tem vaidade no que você tem. Você mostra o teu carro, a tua casa. Você é vaidoso porque tem os filhos formados em Oxford, em Harvard. Seu filho é médico, é engenheiro, é um empresário. Então você tem uma vaidade,
sabe, desmedida. Parece que aquilo ali é uma coisa, você ser orgulhoso da forma positiva pelo que o outro é, porque você educou bem e ele foi e tal. Estávamos falando também semana passada sobre essa questão da morte prematura, né? Muita gente diz assim, eu perdi meu filho, ele podia ser rico. Veja, no que é que a pessoa pensa? Em vez de dizer, eu não queria ter ele comigo. Não, é porque ele ia ser rico. Ele podia ser um engenheiro hoje em dia e podia ser um marginal também. Me desculpe, minha senhora. Mas do mesmo jeito que ele podia ser um engenheiro, ele podia ser um marginal. Mas com a minha família, com a criação que ele teve, nunca... Não. É assim que funciona. Os Espíritos são colocados na nossa vida, na nossa programação espiritual, na nossa família, para que nós tenhamos essa tranquilidade de convivência. Superemos as diferenças. Precisamos ter essa disponibilidade. E nós somos colocados à prova o tempo todo. Quando nos tira cedo é porque era para tirar cedo. Não era para ele continuar. Então ele saiu cedo de cena, de graças a Deus. Lógico que ninguém vai ficar contente porque tiraram o filho. Mas não a nossa vaidade. Tanto é que a gente fica tão vaidoso que fica apegado à criatura e a criatura lá sofrendo porque a gente está sofrendo aqui. Nossa vaidade. É o nosso orgulho. Aí tudo isso está nos gânglios basais do cérebro. Vira hábito, você continua praticando aquilo, vira hábito. Do mesmo jeito que roer a unha, que beber, que fumar, que se drogar. E aí o lobo frontal, que é o que você age, é da forma como você age na hora, vira uma ação. Quando você se descuida, você está fazendo a mesma coisa que você fazia antes. Porque você não está praticando coisas positivas. Na hora que você está fazendo bem, na hora que você está fazendo caridade, todas essas questões ficam de lado. Então, vamos entender uma coisa. A partir de agora, fora da caridade, não é fora do espiritismo não, é fora da caridade, não há salvação. Fora da caridade, não há salvação. Parem com esse negócio de orgulho. Deixem a mudança acontecer na vida de vocês. Ela é benéfica. Ela é reformadora. E quando vem, ela vem de uma forma arrebatadora. E o que te ajuda são os outros. Porque na medida em que você ajuda os outros, você se ajuda automaticamente, cientificamente, agora comprovado cientificamente, pela neurociência, tá certo? Então, vamos entender dessa forma. Foi muito bom conversar com vocês, até a próxima vez, um beijo no coração de vocês, e sinceramente, para mim foi maravilhoso estar falando sobre isso hoje, porque é uma comprovação. Eu pensei que eu estava ficando doido, né? Que eu estava mudando tanto, estava com algum problema. Né? Eu digo, não, esse cara, eu mesmo estava me imaginando maluco. Eu digo, rapaz, eu mudei tanto que o povo está achando que eu estou mudado, né? Notando, está falando isso na rua, então eu devo estar muito estranho mesmo, muito diferente. Descobri o que era, né? Bingo! Você vai juntando as coisas, vai juntando os elementos, descobre que o que realmente está acontecendo é uma mudança profunda por conta de certos estímulos químicos no cérebro, físicos, químicos, comportamentais, e que transforma a sua vida, e que melhora a sua vida, e que lhe transforma num homem melhor. Um homem, quando eu digo um homem, mulher, né? Um homem que eu digo o ser humano, né? O gênero humano. O cidadão de bem, ou a cidadã de bem, é aquele que transforma a sua vida sem orgulho nenhum, sem medo nenhum, porque a mudança é possível, a mudança pode acontecer, ela é perceptível a partir do momento em que você começa a mudar tudo isso, porque teus estímulos mentais começam a ser evidentes, claros, tá certo? E isso faz com que você seja realmente melhor, mude completamente e radicalmente a tua vida. Beijo no coração, até a próxima.